coisa absolutamente revolucionária. A gente precisava fazer uma universidade que não existisse ainda, nem no Brasil, nem na América Latina, que nós fôssemos realmente pioneiros. Um grupo de pessoas que pensava estrategicamente desde a sua fundação. Nós queremos ser uma grande universidade, uma universidade diferente, uma universidade que mude o país. Isso a gente dizia sempre. Pioneirismo, ousadia e excelência. Nós éramos o contraponto às velhas instituições. Esse idealismo de quem ajudou a fundar a Universidade Federal de São Carlos deixou uma marca importante. A inovação está no DNA da instituição que nasceu fazendo a diferença. Foi a primeira federal no estado de São Paulo. E tudo começou bem antes de 1970. Em 13 de dezembro de 1960, a Lei 3.835 federalizava a Universidade da Paraíba e criava uma Universidade Federal de São Paulo com sede em São Carlos. A iniciativa partiu do deputado federal Ernesto Pereira Lopes, com o apoio do deputado federal Lauro Monteiro da Cruz. O doutor Ernesto Pereira Lopes e o deputado Lauro Monteiro da Cruz foram essenciais, porque eles é que fizeram a ligação política numa época muito difícil, com AI-5. 3 anos depois, em 2 de outubro de 1963, o MEC publicou a portaria que instituiu uma comissão para estudar a estrutura jurídica, administrativa e financeira da então Universidade Federal de São Paulo, que passou a se chamar Universidade Federal de São Carlos em 1965, com a Lei 4.759, e a partir daí também adotou a sigla UFSCar. O professor Sérgio Mascarenhas conta qual foi a primeira proposta do deputado Ernesto Pereira Lopes. Foi que se pegasse as universidades estaduais, que hoje fazem parte da Universidade Pública Estaduais, como a Unesp, a Unicamp e a própria USP, se juntasse essas universidades estaduais que estavam espalhadas pelo estado e transformasse aquilo em Universidade Federal. Aí eu discordei dele, procurei, disse, doutor Ernesto, nós precisamos é criar uma Universidade Federal nova. Por um decreto publicado em maio de 68, foi instituída a fundação da Universidade Federal de São Carlos. Em novembro do mesmo ano, a primeira reunião do Conselho de Curadores, entre eles o professor Sérgio Mascarenhas e como convidados os deputados Ernesto Pereira Lopes e Lauro Monteiro da Cruz. Cerca de um mês depois, o decreto para a desapropriação da fazenda Tranchã para a instalação do campus foi assinado pelo então prefeito de São Carlos, Antônio Massey. O prefeito de São Carlos ficou com uma proposta do dono da Tranchã, que percebeu que se ele doasse metade da fazenda, a outra metade que ele iria ganhar ia valer muito mais do que o total que ele tinha, porque ia ficar ao lado da universidade. Eu fui contra, eu disse, de jeito nenhum. Eu disse, olha, essa universidade não é para 10 anos, nem 20 anos, é uma universidade para vários séculos. Então nós temos que pensar que ela tem que ter um campo grande. Como é que nós vamos começar pequeno? Né? E aí o Pereira Lopes ainda arrumou um pouco de dinheiro federal para passar para São Carlos para desapropriar a fazenda toda. Em fevereiro de 1969, a Prefeitura de São Carlos transferiu a posse e também doou as terras para a UFSCar. A certidão foi assinada por José Bento Carlos Amaral, prefeito na época. Recebi diversos ofícios do Ministério da Educação pedindo é modo educado de falar, exigindo a doação. Passado um tempo, eu recebi um telefonema do Ministério da Educação, do gabinete, dizendo que eu tinha um prazo de 30 dias para fazer a escritura, ou senão o governo ia passar para outro município, para outra cidade, da grande São Paulo. Ia mandar um projeto de lei para a Câmara, alterando a cidade de São Carlos para outra cidade. Eu não tive a menor dúvida
Respondi por telegrama, porque naquele tempo não existia internet, não existia os recursos que nós temos hoje, era telegrama. Dizendo que estava à disposição para doar a escritura, eles que marcassem a data para a lavatura da escritura. Veio o ministro Ivo Azua, que era ministro da Agricultura naquele tempo, acompanhado do governador do Paraná, Paulo Pimentel. E foi lavrada a escritura pelo segundo tabelionato de São Carlos. Apesar da imprensa divulgar várias reportagens sobre a criação da UFSCar, José Bento Carlos Amaral conta que na época muita gente achava que a fazenda ia abrigar apenas uma escola e não uma universidade, o que gerou críticas sobre a doação das terras. Foi chamado de louco por ter passado essa escritura. O que entendia achou que era uma maravilha, estava doando para São Carlos ter uma universidade. Na opinião pública, no começo, foi difícil do povo aceitar essa doação. No fim, compreenderam, viram a grandiosidade que é hoje a universidade. É uma das universidades federais, uma das melhores do Brasil. O professor José Galizia Tundizi lembra como era o campus. Todo o setor gráfico ficava numa casa que tinha sido uma casa de, provavelmente, moradores da fazenda. Tinha uma outra pequena casa onde ficava o Banco do Brasil. Algumas casas de pequeno porte. Tinha essas coelheiras e a reitoria. Não tinha nada no campus depois do lago. O campus era um deserto, era só cerrado. Aqui, mais um documento importante. Em 16 de setembro de 1970, foi nomeado o primeiro reitor da UFSCar, o professor Heitor Gurgulino de Souza. A minha mulher, dirigindo um fusquinha com meu filho menor, foram ver um apartamento e quando estavam voltando, na rádio do carro, disse, o presidente da República acaba de nomear o reitor da Universidade Federal de São Carlos, professor Heitor Gurgulino de Souza. A minha mulher ficou... e eu não sabia. Ele conta essa curiosidade no encontro entre dois gestores separados por 50 anos de história. Heitor Gurgulino revela para a reitora Wanda Hoffmann que o atual desafio de buscar recursos também aconteceu durante a fundação da UFSCar. Um mês e meio depois da posse, ele recebeu a seguinte informação de Ernesto Pereira Lopes. Tem uma má notícia. Abrimos o orçamento, a Universidade Federal de São Carlos não está no orçamento. Eu fiquei, mas poxa, eu acabei de assumir, entre um mês e meio, vou ficar sem orçamento, não vai funcionar a universidade. Vamos no seguinte, fiquei horrorizado, fiquei apavorado. De Brasília, ele seguiu direto para o Rio de Janeiro. Procurar na PUC do Rio de Janeiro o vice-reitor Carlos Alberto Sepp de Oliveira, que era quem estava preparando esse material e que tinha processado. Ele falou assim, claro, a Universidade de São Carlos mandou o orçamento, nós recebemos aqui. Eles estavam fazendo os cortes do orçamento, que eles sempre faziam. Ele restaurou o nosso orçamento, não incluiu os cortes. Nós devemos isso ao professor Sepp. E cada vez que eu olho a ele, eu digo, o senhor salvou a minha vida, é a vida da nossa instituição, que ele deu o orçamento total e não cortou. E o olhar atento para a inclusão estava presente desde o nascimento da universidade. Pouca gente sabe também que uma das coisas que nós tínhamos na fazenda daquele senhor eram 10 mil pés de café que estavam mal cuidados. Então, eu pus o pessoal da nossa fazenda lá, administrador, cuidar do café. Resultado, tivemos uma renda de café que nós usamos para pagar para os alunos mais pobres que não tinham dinheiro para fazer as taxas de inscrição. Então, usamos o café da fazenda. E claro que o Ministério da Educação não olhou isso, mas foi uma coisa interessante. Já no escritório, na casa do professor Gurgulino, a reitora Wanda Hoffmann fala das ações atuais da UFSCar e faz uma entrega especial. Nós tiramos como xerox, porque o original está lá guardado, lá na nossa unidade e tudo, né? Que é o seu termo de posse do dia 27, aqui, de setembro de 70. Puxa vida. Eu confesso a você que começar uma universidade, porque eu já peguei ela começada praticamente, mas chegar ao ponto que nós chegamos, construir o campus, fazer os novos cursos, contratar professores,
colocar a universidade no mapa, vamos dizer assim, no cenário do país, foi uma coisa muito importante. De Brasília, voltamos para Ribeirão Preto, na casa do professor Sérgio Mascarenhas, que também recebeu a reitora Wanda Hoffmann. O que a UFSCar representa e representou para o senhor, né? Como impactou sua vida a UFSCar? Eu acho que, para mim, foi realmente uma quebra completa de paradigma na minha vida, eu acho que na vida de muitas pessoas que se beneficiaram da Universidade Federal. E muito disso pelo olhar inovador. Produzir no Brasil áreas diferentes que nós não tínhamos ainda. Entre elas, eu via a engenharia de materiais, que não existia, eu via o ensino informatizado e eu via o meio ambiente. Sem se esquecer do mercado. Não adianta ter inovação sem empreendedorismo. Não pode ficar dentro da universidade, ela tem que ir para fora. O que a engenharia de materiais ensinou? Que é a extensão para a sociedade que faz com que a universidade tenha um sentido de desenvolvimento. Aqui estavam reunidas todas as informações do primeiro vestibular. A UFSCar começou com 2 cursos, Engenharia de Ciências de Materiais e Licenciatura em Ciências, cada um com 50 vagas. O começo de meio século de história que mantém vivo o idealismo dos fundadores. Você só constrói o futuro conhecendo o passado, mas o futuro tem que ser aquele futuro que quebra paradigma, né? Sem quebrar paradigma não é futuro. Continuar o trabalho com essa visão de futuro. É isso.